Uma boa noite, irmãos. Nós voltamos a estudar a palavra do nosso Deus e eu quero iniciar nosso estudo desta noite fazendo a leitura do Salmo 27, nos primeiros versos dele. A palavra do Senhor diz assim, palavras de Davi e que cabem ao nosso coração nesse momento. A palavra do Senhor diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém. Contemplar a beleza do Senhor, estar na presença do Senhor. Esse é o desejo expresso de Davi quando ele dirige essas palavras em meio às situações, em meio às adversidades. O seu desejo era viver a comunhão com o Deus vivo e com o Deus Todo-Poderoso. Vamos mais uma vez nos dirigir a Deus em oração. Senhor amado e misericordioso Deus, mais um dia caminhou, mais um dia se passou, e o nosso agradecimento ao Senhor por todo o cuidado, por tudo aquilo que o Senhor nos deu, Pai. Nós agradecemos, porque tantos têm sido os irmãos que têm enfrentado lutas, Pai. E obrigado porque o Senhor tem atendido a nossa oração, tem sustentado a vida desses irmãos, a vida de pessoas que estão nessas lutas e nessas dificuldades, as quais temos colocado em oração. O Senhor, Pai, tem nos ouvido e o Senhor tem atendido a voz da nossa oração. E por isso te bendizemos, Senhor. E te bendizemos pedindo ao Senhor iluminação para o estudo da tua palavra nesta noite. Oramos, Senhor, gratos em nome de Jesus. Amém. Vamos para um momento de louvor, meus irmãos, e nós já voltamos estudando a palavra do Senhor.
Nós voltamos. Voltemos então ao nosso estudo de hoje, meus irmãos. Durante os últimos estudos, falamos um pouco sobre o final dos tempos, sobre o final do plano da redenção de Deus, que é o que nós chamamos de glorificação, ou a consumação, quando Jesus retornar e se estabelecer então a ressurreição dos mortos, o julgamento final e a instalação no novo céu e na nova terra. Estamos falando agora sobre a ressurreição. Mas antes de falar sobre a ressurreição, nós precisamos abordar um outro assunto, como nós vamos ver juntos nesta noite. Relembrando, meus irmãos, os pontos fundamentais que vão traçar a linha do ponto final da redenção do nosso Deus, que é a glorificação. Então, nós temos a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o julgamento final, e o novo céu e a nova terra, envolvendo, então, o último aspecto da redenção do nosso Deus, que é a glorificação. Então, quando nós falamos em glorificação, quando nós falamos a respeito desses eventos finais, nós estamos falando em escatologia, que trata do final de todas essas coisas. Esses 4 pontos que eu me referi anteriormente, eles se tornam pontos básicos. Entre eles, há muitos outros pontos que devem ser considerados quando se trata do assunto com mais detalhes. Então, nós vamos começar por aqui. Pensando sobre a escatologia, vou voltar aqui definindo um pouquinho, mesmo que de maneira simples, o sentido dos termos. Quando nós falamos em todo esse processo da redenção, nós estamos falando sobre o estudo da teologia. E teologia nós podemos definir como está aqui, sendo ela a doutrina sobre o ser de Deus e sobre tudo aquilo que Deus revelou nas Escrituras. A teologia não é uma disciplina acadêmica, ela é, de fato, mensagem de Deus para o coração de todos os seus filhos. É o ensino sobre o que Deus é o ensino sobre como somos, como fomos, como seremos, como tudo acontece hoje e tudo aquilo que ainda haverá de acontecer no futuro. E dentro da visão do estudo da teologia, nós temos pilares que sustentam toda a Escritura, onde toda a Escritura se vê condensada, resumida e clarificada para nós. Nós temos a criação, a queda, a redenção, que é a maior parte do escrito das Escrituras, e a glorificação, que é o ponto final. Podemos dizer que esses são os 4 pilares que fundamentam toda a história humana, toda a história da redenção, toda a história da existência de tudo o que há vindo do Deus Todo-Poderoso. Então, nós vamos dar uma pinceladinha bem rápida aqui sobre alguns pontos teológicos que surgiram no decorrer da história da Igreja. Ali temos o desenvolvimento da história dos dogmas dentro da Igreja, o desenvolvimento da teologia, o desenvolvimento do pensamento bíblico organizado e até mesmo sistematizado dentro dos pontos e aspectos que formam o total das Sagradas Escrituras. Então, vejamos. Quando nós olhamos ali o século I, nós temos todo o desenrolar do nascimento de Jesus, toda a tradição religiosa judaica que permeia o primeiro século, esse pensamento que teve
um afrontar direto de Jesus com relação à maneira como estavam praticando, que divergia muito das Escrituras, do sentido das Escrituras que havia sido revelado até ali. E a partir do segundo século, nós vamos ver a luta da igreja contra dois aspectos muito fortes: o paganismo romano e o gnosticismo, que negava algumas verdades fundamentais e essenciais para a fé cristã. Então, o segundo século, ele teve uma força muito grande dentro do que nós chamamos de apologética, ou de defender os valores da fé cristã. Nós caminhamos, então, do segundo século em diante, numa discussão teológica, de uma discussão para buscar a definição sobre o ser de Deus no que diz respeito ao relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo, tendo uma centralidade muito forte na pessoa de Jesus. Com relação ao Pai, não havia muita discussão. O Espírito também não trazia muito problema, não havia muita conversa ou controvérsia sobre isso, mas com relação à pessoa de Cristo, sim, porque ali havia uma relação em que manifestava valor divino, e ali havia também uma relação em que Jesus manifestava-se como pessoa. Então, como é que tudo isto se apresenta? Então, do segundo século em diante, isso veio se fechar lá no quarto século em termos de conceito trinitário, a questão das duas naturezas de Cristo como verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, 100% um, 100% outro. Ali no iniciar do período da Idade Média, e Agostinho foi um dos grandes teólogos que trabalharam esta questão, e trabalhou tão bem que o seu conceito continua até hoje sendo crido e sendo usado. E nós damos um salto aqui para o 11º século, onde a grande discussão estava envolvendo a obra expiatória de Cristo, como aquele que é o substituto, o Cordeiro que veio e que agora foi morto em nosso lugar. A questão da substituição. E nós vemos aqui um salto que acontece já para o século XVI, quando a dúvida envolvia a doutrina da salvação, que havia sido completamente desvirtuada, estava desorganizada dentro do pensamento cristão. Então nós observamos que nessa época a grande discussão foi em torno da justificação. Justificação pelas obras, justificação pela fé. E nós entramos então no século XVIII e século XIX, onde o pensamento liberal foi muito forte e a discussão girou em grande parte envolvendo a autoridade das Escrituras, a sua inerrância, a autoridade como revelação de Deus dentro de um todo. Hoje, parece que tem surgido dentro das nossas igrejas um interesse muito grande pelo estudo da escatologia. Parece estar sendo essa, dentro desses últimos tempos, o pensamento que tem envolvido muitas pessoas e muitos grupos dentro das nossas igrejas. Apesar de vivermos um tempo de uma miscigenação de ideias muito grande, de até mesmo uma confusão de busca teológica enorme. O que nós temos visto é que esse interesse tem levado muitos a entender o final dos tempos de uma forma equivocada, de uma forma enganosa até mesmo. E até mesmo pessoas que estão crendo no final dos tempos em cima de obras de ficção que foram lançadas, impressionante, sim, de grande impacto para quem lê, mas pura ficção. Então nós precisamos estar um pouco mais norteados com relação ao final dos tempos, no que diz respeito
ao entendimento que as Santas Escrituras nos apresentam e nos dão. Então vamos lá, vamos para uma definição de escatologia, assim como definimos a teologia, que envolve o conhecimento e o estudo do ser de Deus e de tudo aquilo que ele apresenta dentro das Sagradas Escrituras. Então a escatologia trata dos acontecimentos finais, daquilo que acontecerá como os últimos eventos que a história humana vivenciará. Então, ela estuda os eventos do amanhã, os eventos futuros, os eventos que envolvem o final de todos os tempos. Então, as áreas de estudo da escatologia, as áreas de estudos com relação ao final dos tempos, são três áreas bem distintas. Primeiro, ela vai estudar o futuro do ser humano, do gênero humano, o futuro da humanidade, o que vai acontecer com a humanidade. Depois, ela trata do futuro de toda a criação, excetuando o ser humano, o que vai acontecer com o resto da criação de Deus. E, por fim, qual vai ser o destino de cada pessoa individualmente? Então, basicamente, nós podemos dividir a escatologia dentro desses três aspectos: o futuro das pessoas, em geral, o futuro de toda a criação e o futuro pessoal de cada um de nós. Né? E temos, então, dentro desses três aspectos, duas divisões maiores que vão trazer subdivisões. Então, nós vamos ver. Na primeira parte, a escatologia, ela tem um caráter de um estudo individual e de um estudo geral. Vamos ver isso aqui agora. Então, a escatologia individual, ela se presta a estudar o destino eterno das pessoas e dos anjos. O que vai acontecer com o ser humano e o que vai acontecer com os anjos no final de toda a história, já que nós vemos as Escrituras falando a respeito dos anjos criados por Deus e que se rebelaram contra ele. E nós vemos também a relação do ser humano, que da mesma forma assumiu uma postura de rebelião contra Deus. E assim, dentro desse aspecto que envolve o estudo da escatologia, o aspecto individual, então se estuda nele a morte, o estado intermediário da alma, a ressurreição dos mortos, o juízo final e, por fim, o que poucos gostam de falar ou até mesmo estudar, o céu e o inferno, ou como está na ordem aqui, o inferno e o céu. Já a escatologia geral, ela vai estudar a volta de Cristo, já falamos em estudos anteriores a esse respeito, vai tratar do milênio, uma questão escatológica profundamente controversa e não fechada dentro das definições que ela apresenta, e, por fim, o estabelecimento do novo céu e da nova terra, que é o que as Escrituras apresentam a nós. Então, agora, quando nós estudamos a escatologia geral, nós nos envolvemos e tratamos da volta de Cristo. Quando acontecer a volta ou o retorno de Cristo, o Salvador, acontecerá também a ressurreição dos mortos. Uma coisa que é importante, antes de estudarmos a ressurreição em si, nós precisamos tratar de dois aspectos que envolvem a relação da ressurreição. Tá? Então é importante que nós consideremos esses dois fatos. Primeiro, que nós consideremos então a questão da morte,
E depois, que consideremos, antes da ressurreição, o estado dos mortos entre a morte e a ressurreição, que é o que nós chamamos de estado intermediário. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre a morte dentro do ponto de vista das Escrituras e também pensando um pouquinho dentro do ponto de vista social. O texto de Romanos 5, 12, 13 e 14 nos falam da origem da morte segundo a visão de Deus revelado nas Escrituras. Como é a morte aos olhos do próprio Deus? Então ele vai descrever assim, né? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que prefigurava aquele que havia de vir. Irmãos, nós olhamos para o texto da palavra de Deus aqui e atentamos para o apóstolo Paulo tratando da relação da morte. Então ele mostra que assim a entrada da morte no mundo, como ela aconteceu. E em que implica esta relação? Então nós vamos ver o seguinte: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, nós observamos que a morte ela é uma relação universal. E nós observamos que aqui na parte final, quando diz que, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Mesmo aqueles que não pecaram exatamente como Adão pecou, lá estão debaixo da mesma condição e de mesma situação. Estão debaixo da morte, porque pecado passou a todos e todos pecaram. Concluímos, então, que enquanto a vida do nosso tempo, as pessoas enxergam e veem a morte como um simples fluxo natural, é comum dizermos que, afinal de contas, a morte é o curso natural de todas as coisas. Bem, de fato, ela se tornou cotidiana, ela se tornou parte da nossa vida. No entanto, ela não existiu na criação de Deus de forma natural. A morte, ela nunca foi natural e normal. Não é? Nunca, absolutamente. E dentro das Escrituras, ela é vista como juízo de Deus sobre nós. Então a morte ela não é algo natural que muitos têm afirmado ser. E nós estamos vivendo num tempo que essa afirmação ela surge constantemente. Não é? 1000 e tantas pessoas mortas, vítimas do Covid. Nós vemos essas vidas que foram ceifadas e dizemos, olha, é o curso natural, todo mundo vai morrer. Esse é o natural da existência humana. Não, o natural da existência humana não foi a morte como estabelecimento de Deus. A morte ela entra na história como juízo, porque todas as pessoas, agora em Adão, estão debaixo do juízo de Deus. E o juízo de Deus, o seu julgamento, define simplesmente a morte como o castigo vindo sobre a humanidade. É o seu juízo estabelecido. Voltamos para Gênesis e vemos lá em Gênesis o porquê. Deus disse, comam de toda árvore, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, quando eles estão lá no jardim, né, plantado no Éden, lá no paraíso, eles menos dessa árvore, porque o dia que comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Como disse Paulo aos Romanos, em Adão nós comemos daquela árvore. Em Adão nós desobedecemos. Em Adão todos nós pecamos. Em Adão todos nós morremos. Então é o juízo de Deus sobre nós.
A sociedade vê a morte como um fluxo natural de final de vida. As escrituras definem esse fluxo final natural de final de vida como juízo de Deus sobre a humanidade por causa daquele ato de desobediência que tivemos em Adão. E a gente vai olhando para a história das escrituras, apesar de ter demorado bastante, né, Deus não traz a morte imediatamente a Adão e Eva, a morte física, mas vemos que a idade de Eva nós não temos definida ali, mas olhamos para Adão, que viveu quase 1000 anos antes de falecer. Apesar de demorar, o juízo já estava sobre Adão. Então, basicamente, o que significa morte? Basicamente, ela significa separação. A palavra morte, ela dá esse sentido, ela traz esse sentido dentro das próprias escrituras. Ela significa a separação. E essa separação, ela aparece com 3 aspectos bem claros e bem distintos. Aqui a gente está se referindo à morte física, mas, como eu disse, são 3 aspectos. O aspecto físico, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Esses 3 aspectos implicam de maneira bem direta em separação. Vejam só, vamos definir aqui morte em contraste com a vida. E vamos tomar 2 textos da palavra de Deus. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser a alma vivente. Vejam só. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então vamos definir morte relacionando com a vida, relacionando com a relação criadora. Então vejam só. Formou Deus o homem, primeiro, do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser gente. É o que nós encontramos aqui. Damos uma olhada em Eclesiastes 12:7 e vejam a mesma relação. Eclesiastes 12:7 tem Salomão falando sobre a morte. Enquanto Gênesis 2:7 fala sobre o início da vida, o que é a vida? É a junção de um boneco feito de barro, com aspas aqui, tendo nele agora algo que vem de Deus. Deus dá a ele o fôlego da vida, dá a ele espírito ou alma. Eu vou usar essa palavra como sinônimo. Então, quando Deus dá o espírito ao homem, ele passa então a estar vivo. Quando agora o espírito sai, ele volta ao pó, volta à terra. Isso qualifica a morte. Então a vida é a união da parte física com a parte espiritual. A morte é esta separação. Então, o juízo de Deus veio sobre todos, e quando ele vem sobre todos, então ele determina que haveria um momento em que o espírito sairia e voltaria para Deus, e o pó então voltaria à terra como era. Ele vai à decomposição sem o espírito dentro dele. Então, vejam só, morte física implica na separação entre a parte física e a parte não física, entre o corpo e a alma ou espírito, tá? Sem fazer distinção aqui entre uma e outra. Então, aqui temos a definição da morte física, a separação entre o corpo e a alma. Nós temos também dentro dessa mesma relação, o entendimento de que esse juízo veio sobre todos nós, e que, a não ser que Cristo volte, todos, até aquele momento, passarão pelo momento de juízo, enfrentando a morte que é certa para todos, dentro do decreto divino. Uma coisa que é importante antes de caminharmos aqui para um tempo final. Meus irmãos, quando nós tratamos da
da morte dentro daqueles três aspectos, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, nós estamos falando sim de três aspectos que implicam em separação. A morte física, a separação entre o corpo e a alma ou o espírito, a parte física e a parte não física que compõe o ser humano como um todo. Nós temos a morte espiritual e a morte eterna. Esses três aspectos nós encontramos dentro das Escrituras quando olhamos para a relação humana, na relação que existe entre o ser humano e Deus. Então, o primeiro aspecto que nós encontramos quando nós vamos para os capítulos iniciais de Gênesis é o estabelecimento da morte, mas não é a morte física que, em primeiro lugar, passa a fazer parte, como juízo de Deus, à vida da humanidade. O primeiro aspecto envolve, meus irmãos, a morte espiritual. Gênesis, no capítulo 3, nos ajuda a ter esse entendimento e esse clarear. As Escrituras nos dizem que Deus se relacionava diretamente com Adão e Eva no jardim que Deus plantou na região do Éden. E logo depois de terem comido, Eva come, não acontece nada ali naquele momento. Adão come e a palavra de Deus diz assim: abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Verso 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, porque o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Vejam, quando logo imediatamente depois de terem comido, eles têm um relacionamento com Deus ali. Mas observe que já não é um relacionamento de amizade, não é um relacionamento de intimidade, não é um relacionamento de comunhão. Irmãos, a morte espiritual, ela já havia se instalado a partir do momento em que Adão come do fruto proibido. Morte espiritual significa separação de relacionamento entre o homem e Deus. Perderam a comunhão com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. É exatamente no sentido contrário a este que encontramos Jesus falando com Nicodemos, dizendo que ele veio para que nós tenhamos vida e vida eterna. A vida eterna significa, meus irmãos, a comunhão com Deus que não se perderá absolutamente em momento nenhum mais. Então temos ali instalada a morte espiritual. A morte espiritual, perdeu-se a comunhão com Deus. Dentro desta relação, nós temos, meus irmãos, a morte eterna. Significa que eternamente haverá uma separação, mas não será uma separação de Deus. O homem estará separado eternamente dos atos de misericórdia e de amor de Deus manifestos. Deus é misericórdia em seu ser, em sua essência. Deus é amor em seu ser e em sua essência. No entanto, mesmo sendo assim, ele não precisa manifestar sempre, o tempo todo, esta condição. Não é porque ele é potencialmente que ele precisa manifestar-se. É como imaginarmos que uma mulher, por ter condição de ser mãe, ela obrigatoriamente tem que anualmente ser mãe. Ela está com toda a condição para a maternidade, mas ela não precisa manifestar essa maternidade. Deus é Deus em amor e misericórdia, justiça, dentre outros aspectos. E o que as Escrituras dizem é que haverá um peso muito grande sobre a vida da humanidade, exatamente aquele peso que veio sobre Jesus na cruz, sobre todos aqueles que desobedeceram a Deus, ou seja, toda a humanidade.
O que nós temos como redenção é exatamente a ação de Deus por um ato livre da sua bondade e misericórdia, escolhendo pessoas para estarem consigo e pagando a dívida delas. Então, morte espiritual. O homem perdeu a sua comunhão com Deus. As Escrituras dizem que ele não quer Deus. O ser humano não quer Deus. Ele tem um desejo contrário ao Senhor. Se Deus não viesse em nossa direção, jamais estaríamos com Ele. E a condição de toda a humanidade é a eternidade. Significa que toda a humanidade, em Adão, recebeu uma passagem só de ida para esse momento de juízo eterno. Um momento que durará por toda a eternidade. Um momento e um lugar que Deus foi preparar, final de toda a história. Inferno para todos. Por que o céu é então? Ou por que essa vivência de comunhão? Porque Deus decidiu trazer pessoas para si. Então, meus irmãos, morte espiritual, morte eterna, e morte física. Então perdemos a comunhão com Deus, perdemos a comunhão eternamente com Deus e perdemos a nossa condição de vida no sentido biológico. No entanto, vemos que, mesmo que com a morte, todos haveremos de ressuscitar, os que estiverem mortos em Cristo, quando Cristo voltar, e se estabelecerá o julgamento. Se estabelecerá, então, novo céu e nova terra, se estabelecerá, no final de todas as coisas, uma separação. E em um outro momento nós estaremos estudando. Então, nós voltamos aqui. Quando nos referimos ao final de todas as coisas, nós então tomamos esta relação quando falamos sobre a ressurreição. Uma relação em que a morte e a ressurreição elas se farão presentes na vinda de Cristo. No entanto, o que acontece nesse intervalo? O que temos nesse intervalo é o que nós chamamos de estado intermediário da alma. Antes de falarmos a respeito da ressurreição, nós precisávamos então falar sobre a morte e sobre o estado intermediário. Então, Deus nos permitindo, no nosso estudo no domingo pela manhã, eu quero abordar esse assunto. Falar um pouco sobre o estado intermediário e sobre a ressurreição do corpo. Então, aqui nós vemos, resumidamente, o que anteriormente nós já visualizamos. O final da história envolve a segunda vinda de Cristo, a ressurreição, o julgamento final, novo céu e nova terra. Então, nós estamos aqui falando sobre a ressurreição. Como eu disse, antes de falarmos sobre a ressurreição, precisaríamos falar sobre a morte, uma definição bíblica sobre ela e o que vai acontecer entre a morte dos seres humanos e a ressurreição, que é um fato definido pelas Escrituras Sagradas. Se teologia implica em conhecer Deus dentro do que é possível pela sua revelação, nós não estudamos o ser de Deus, nós estudamos sobre o ser de Deus nas Escrituras Sagradas. E o conhecimento de tudo aquilo que Ele quis que nós conhecêssemos, teologia é para a vida da gente hoje. Então, saber sobre a nossa morte, saber sobre a ressurreição, confiar no retorno de Cristo, traz para nós tranquilidade, traz para nós segurança, traz para nós a certeza de um cuidado muito especial no que Deus deu-nos a conhecer. Meus irmãos, desta forma que estejamos renovados em bênção na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso único Salvador. Nós vamos para um momento de louvor e logo depois
nós encerramos orando e impetrando a bênção. Eu estarei sobre todos. Deus, somente Deus, cuida de mim aonde quer que eu vá. Ele sabe o que vai no fundo de meu ser. Sim, Deus, somente Deus. Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim, pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Vamos orar. Nosso Deus, que o nosso louvor seja exclusivamente para a tua honra e para a tua glória. Nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor nos exorta, o Senhor chama a nossa atenção com a tua palavra, o Senhor nos fortalece com a tua verdade, o Senhor nos motiva com as promessas que tem feito. Te rendemos graças, Senhor, por tudo isso e pedimos que nos dê um final de noite abençoado, um final de noite renovado com o teu cuidado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que a graça de Jesus Cristo,
o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue conosco e seja com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Vamos finalizar com o Amém Triplo.